Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixoto, o daily vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado a almoçar, e como toda quarta-feira eu peço licença a vocês para falar do episódio de X-Men 97, que vai ao ar na terça para quarta, de madrugada, 4 da manhã, mas a gente usa o primeiro vídeo de quarta-feira para falar um pouquinho do episódio e trocar uma ideia sobre o que a gente assistiu. E esse episódio é um episódio duplo. Ele tem duas partes. Ele é o Motendo, que é uma história da Jubileu, e depois o Vida e Morte, que é uma história da Tempestade. Primeiro vamos pro Motendo, que o episódio começa com um cafezinho gostoso sendo feito. E eu acho legal que as canequinhas de café do Instituto Xavier todas têm um xizinho. O professor Xavier fez um bom trabalho na identidade visual da escola, né? Tudo tem X. E aí tem uma conversa sobre café, né, professor Girafales, que o Gambit tenta agradar a vampira, mas o Magneto já agradou antes. E é o aniversário da Jubileu e ela quer fazer alguma coisa, quer fazer uma coisa diferente, e ela tá fazendo 18 anos e ela quer comemorar no videogame, no arcade, lá no fliperama. E aí o Magneto fala, mestre do magnetismo não pode ser visto no fliperama. E essa cena é legal porque o Morpho faz uma piada sobre os pais do Magneto, né? Alguém ali não teve aniversários felizes. O Magneto, porra, dá aquela lapada seca. Meus pais morreram no campo de concentração. Calma. Então a Jubileu vai pro quarto, frustrada, porque esse cara aí chato, quadrado, careta. E ela percebe que tem um videogame ali na mesa, no quarto dela. E ela fala, pô, alguém deixou de presente pra mim. E aí ela entra no Mojoverso, ela entra no Motendo, que Mojo, que é um personagem também, um vilão conhecido dos X-Men, que já aparece na introdução, aliás, a impulável introdução dos X-Men é maravilhosa, toda vez traz coisas diferentes, dessa vez traz o próprio Mojo, é a Jubileu do lado do Longshot, que é um personagem também que está envolvido no Mojoverso, e tem um Longshot de pelúcia no quarto da Jubileu, provavelmente mais uma manipulação da realidade do Mojo. E também aparece o X-Factor com o Forge, com o uniforme de X-Factor, com a Polaris. É muito legal essas imagens que vão aparecendo na abertura, porque elas sempre revelam alguma coisa que vai acontecer lá no futuro. Aparece também, não aparece na verdade, a Tempestade, está fora da abertura, porque ela está fora dos X-Men, e conforme o line-up dos X-Men vai mudando também a abertura. Isso é muito legal. Mas aí então a Jubileu e o Mancha Solar, o Roberto, que estava com ela na hora, entram no Mojoverso. E o Mojo magrelo, porque o Mojo se alimenta de audiência. Porque o Mojoverso é isso, é uma paródia de um grande reality show de televisão. Dos bastidores de um canal de televisão. Então o Mojo faz programas, cria programas envolvendo. E ele descobre que os X-Men dão muita audiência. Então ele faz seriados com os X-Men, faz desenhos animados com os X-Men, tem os X-Babies. Aí aparecem paródias lá de Who's the Boss, programa jurídico, Summers vs. Grey, muito bom. E o Mojo fala que a audiência está baixa, que não está conseguindo se alimentar direito, por isso que está magrelo, e agora vai entrar no mundo dos videogames. Vai entrar na era dos videogames, que o videogame é o que está chamando a atenção da garotada. E é uma homenagem aos videogames dos décadas de 90, mais precisamente Super Nintendo e Mega Drive. Tanto é que o Motendo é uma homenagem Mojo com o Nintendo. E o próprio console do Motendo é o Genesis, né? É o Mega Drive. E inclusive os pads também são curvos como o do Mega Drive. E o cartucho ali é muito parecido com o Mutant Apocalypse, que é um game famoso de 16 bits. E eles entram no mundo 16 bits e vira aquela festa de referências. É tudo muito inspirado naquele arcade dos X-Men da Konami, de 6 jogadores, que era maravilhoso, joga até hoje. Outro dia mesmo eu fiz um gameplay aqui no canal. Muita coisa inspirada ali, as fases são inspiradas, a fase da cidade, a fase da Terra Selvagem, os sprites ali, né, são bem parecidos também, e várias referências. Tem referência àquele cartaz de Procura-se, que a gente conheceu no Dia de Futuro Esquecido, tá lá com a Feiticeira Escarlate, inclusive, aparecendo entre os procurados, já que ela tem uma origem ligada aos X-Men. Outras referências também aparecem, o Magneto como vilão, referência ao videogame. Esse videogame, inclusive, inspirado numa animação cancelada dos X-Men do final dos anos 80, que não deu certo. Lançaram a animação, tinha esse videogame para dar aquele apoio de marketing,
mas acabou não dando certo, cancelaram, não era o momento, e os X-Men só vão voltar 4 anos depois com uma animação com esse X-Men que a gente está assistindo a continuação agora. E rendeu aqui, ó, vou até mostrar também, rendeu esse quadrinho aqui, que são os frames da animação original, você encontra no YouTube, completo. E aí eles estão lá na Mojo e a Jubileu encontra ela mesma, mais velha, que é um glitch. É como se fosse Vanellope, sabe, do Detona Ralph. É um glitch do jogo do Mojo, que escapou e aí tá vivendo ali, tentando sabotar os planos do Mojo esse tempo todo. E ela encontra a Jubileu, e aí o episódio deixa de ser só um monte de referência da cultura pop pra contar realmente uma história ali, que tem um subtexto, que é a vida é imprevisível, a vida não é um jogo, que você sabe qual é a fase, qual é o vilão, a vida sempre vai ter surpresas e nunca vai dar pra você prever o que vai acontecer, não tem um padrão. E ela traz esse conhecimento para tirar essa angústia da Jubileu, que tá com medo de crescer, que tá com medo do futuro. Isso é legal, que traz uma mensagem também para os jovens assistindo. Referências a Tron, pessoa sugada para dentro do videogame, claro. Referências a Matrix, quando eles pegam o telefone e saem da simulação. Muitas referências legais nesse episódio, que no final eles conseguem escapar. E o Roberto, quando escapa do Mojoverso, ele fala em português. Quem está assistindo no original em inglês vai reparar que ele fala em português, mas quem viu dublado, infelizmente, perdeu esse momento. Então é um episódio muito bacana, sai da linha completamente, tem outro tom, mais de homenagem aos X-Men em outras mídias, como videogame. E é um episódio muito bem-vindo, porque é muito divertido assistir. E depois tem o Vida e Morte, que é o Life Death, né? Que é a história da Tempestade tentando recuperar os poderes junto do Forge, que é inspirado numa história também super clássica, super tocante da Tempestade, que é o encontro da Tempestade com quem ela é de verdade, né? Sem o estigma da deusa. E ela descobre que ela é enquanto pessoa. E o Forge ajuda ela nesse caminho. E aí ela descobre que o Forge, na verdade, é que fez a arma que tirou os poderes dela, e ela dá um tapa na cara dele, e aí ele no momento exato que ele se declara, isso acontece nos quadrinhos, só que nos quadrinhos ela dá um belo do murro na cara dele, um pouco mais violento. E a Tempestade passa por esse caminho, por essa transformação. E eu espero que ela demore bastante para passar por isso também na animação. Apesar da animação ser muito rápida, muito ágil, é uma parte importante para a gente entender a personagem Tempestade. É uma das melhores fases dela nos quadrinhos. Eu gostaria muito que isso fosse explorado com muito cuidado, com muitos detalhes, porque é muito, muito, muito bacana. O Forge, né, a gente vê o laboratório dele com várias imagens também do X-Factor, com o Homem Múltiplo, Polaris, Destrutor, Fortão, Lupina. Também uma imagem dele como soldado ainda, com um cientista do lado e uma figura oculta que pode ter um futuro ali, pode ser um vilão no futuro. E ele explica sobre o que aconteceu com ele na guerra, originalmente nos quadrinhos da Guerra do Vietnã. Ele perde uma mão e uma perna, mas ele consegue reconstruir porque o Forge consegue inventar tudo que ele imagina, esse é o poder dele. E ele tenta reverter os poderes da Tempestade porque ele está culpado por ter inventado a arma. Na verdade, ele inventou a arma. Ele criou os planos que deram a possibilidade da arma ser inventada. E ele e a Tempestade tem esse relacionamento difícil, naquele envolvimento, e aparece um vilão nesse momento, que quando pareceu eu achei que fosse o Rei das Sombras, mas não é. É o adversário, que é um vilão mais envolvido ali na história do Forge, que tem origem no povo Cheyenne, ele é nativo americano, e é um vilão que ele é uma criatura extradimensional, que é do folclore Cheyenne, que quer entrar na nossa dimensão, destruir o nosso mundo e criar o mundo dele em cima. E ele encontra uma maneira de atravessar os planos. E aí ele ameaça a Tempestade, ele quer alguma coisa com ela, e ele vai ser importante, porque lá na frente ele tem envolvimento também na recuperação dos poderes da Tempestade, na morte dos X-Men, lá nada da queda de mutantes, que nem sei se eles vão cobrir ainda nessa animação. A história da Tempestade do Forge vai ter continuidade daqui a 2 semanas. Nós vamos ter um episódio no meio de transição, que vai ser o episódio de Genosha. Chegaram a comentar rapidamente no episódio que Genosha vai entrar nas Nações Unidas. É esse episódio que nós vamos ter semana que vem. Depois volta para finalizar o episódio do Forge com a Tempestade. Tá muito legal, tá muito dinâmico, tá muito sensível também o desenho do X-Men 97. Estou muito feliz de estar assistindo. E eu quero saber a sua opinião agora. O que você achou desse episódio, desses episódios, né? Já que 20 minutos para um, 10 minutos para o outro. É o menor deles, mas são 2 episódios condensados em um só. Escreve aqui embaixo nos comentários.
Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Já estão aparecendo na tela opções para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já.